Bom dia! Então, estamos aqui para mais uma live, nessa sequência de lives onde eu estou compartilhando um pouquinho da minha história de vida, uma mistura boa ali de empreendimento também, desenvolvimento pessoal, muita coisa que eu espero que de alguma forma possa transformar, inspirar a vida de outras pessoas. E hoje, dando sequência, então, eu vou falar um pouquinho desse tema de sonhos, né? Os sonhos, os projetos que nós todos temos e que vale a pena sonhar. E trazendo numa contextualização dentro da minha história de vida, eu vou falar um pouquinho, então, do projeto lindo da Lídio Carraro, né? A Vinícola Boutique da família, de como nasceu tudo isso. Mas antes, aquela frase bastante conhecida, né? Sonho que se sonha junto é realidade. Eu diria impossível, assim, a gente realizar, concretizar sonhos sozinhos, porque o sonho existe justamente para que a gente possa construir esses sonhos junto com outras pessoas, né? Eu digo que as pessoas são pedacinhos de um quebra-cabeça que ainda está faltando na nossa vida, né? Todos nós temos propósito de vida, todos nós temos sonhos, mas geralmente, assim, tem dois tipos de sonhos. Aquele sonho que foi dado a você de forma exclusiva, são sonhos muito pessoais, às vezes muito ligado à família, a desejos, enfim. Mas tem aquele outro tipo de sonho que você sonha, o sonho de uma outra pessoa, porque em algum momento isso vai fazer sentido. Em alguns aspectos daquele sonho vai gerar uma conexão tão forte com a outra pessoa, né? Que isso vai criar uma unidade. E ali acontece algo maravilhoso, que é essa simbiose de ideias que vão crescendo, vão se desenvolvendo, porque as ideias acontecem quando a gente tem essas relações com as outras pessoas ao nosso redor, né? E eu diria que o sonho ali, falando um pouquinho da história da Lídio Carraro, para mim foi um pouquinho dessa forma, né? É um sonho que nasceu do meu pai, de outras pessoas, e que em algum momento esse sonho fisgou meu coração porque fez sentido. É claro que envolveram outros aspectos também ali que eu vou compartilhar, mas em algum momento fez sentido para mim. E aí eu decidi entrar nesse sonho junto, né, nessa caminhada. Mas além disso, essa nossa conversa é, acima de tudo, para instigar você a pensar nos teus sonhos. Que sonhos você tem perseguido? Você não apenas tem sonhado, mas tem feito algo para concretizá-los, para tirá-los do papel, né? Que sonhos você tem conquistado? E a gente está no início do ano, eu acho que é uma reflexão muito importante, porque a cada dia depende de nós, de fazermos algo, nem que seja um pouquinho, 1%, um passo, mas para que a gente possa caminhar em direção a esse sonho. Mesmo às vezes ele estando um pouco nebuloso, sendo muito desafiador, tem sonhos de todos os tamanhos, né? Você está fazendo alguma coisa? Você está se movendo em direção a esses seus objetivos? Então, durante esse meu compartilhamento de história de vida, pense também, tente colocar dentro da sua realidade, no seu contexto, se alguma coisa ali despertar para que a gente se ajude a se mover do lugar, né? Ir em busca na realização dos nossos sonhos.
E aí, falando um pouquinho, então, de como nasceu esse sonho da Lídio Carraro. Esse sonho, primeiramente, né, a essência dele veio do meu pai, que é o próprio Lídio Carraro, que assina, né, os vinhos, porque era um sonho dele de muito tempo, de algum dia ter o seu próprio vinho. Ele, como viticultor, uma vida inteira e apaixonado pela terra, ele começou a perseguir esse sonho, e também, pelo sonho em si, mas pela frustração também de nunca conseguir ver como viticultor o seu próprio vinho de forma 100% pura, quando ele vendia as uvas para outros produtores, porque essas uvas geralmente eram misturadas com outras uvas ou vinho cortado, e ele nunca conseguia ver o resultado 100% do próprio fruto do trabalho dele. E a outra coisa é que, às vezes, assim, por mais esforço que ele fazia, e ele sempre, quando, né, ele fala, ele tem o maior orgulho, ele era reconhecido na região também, desde aquela época, como um produtor exemplar de uvas, né? Ele priorizava esse trabalho dele com muito orgulho, muito carinho. E o que acontecia? Quando ele vendia essas uvas, às vezes não era tão valorizado assim, né? Não existia, assim, grande diferença. E aí que surgiu esse desafio de como transformar essa matéria-prima num produto, até o produto final, para que realmente pudesse expressar todo esse ideal de excelência, de qualidade, de paixão pela terra, né? Então, esse foi um dos primeiros objetivos, né, de poder concretizar, além de ter um produto que carregasse a assinatura, o nome da família. E, obviamente, a minha mãe, a Isabel, por ter uma veia muito empreendedora, ela já tinha sua empresa, né, de alimentos naturais, que ela existe até hoje, abraçou esse projeto junto e foi à frente ali com toda a gana para torná-lo realidade, até porque ela viu que era uma grande oportunidade de unir a família. Minha mãe tem essa coisa muito forte de trazer a união de todos da família, os filhos, então foi o propósito dela também dentro dessa jornada. E eu tô falando dos sonhos de cada um, o que motivou cada um dentro da minha perspectiva, né? Tô contando a história dentro da minha visão. Uma pessoa também fundamental ali para o início do projeto foi o Juliano Carraro, meu irmão, que na época ele estava iniciando o curso de enologia, e uma das coisas que na verdade, assim, ele iniciou o curso com o início do projeto da Lídio Carraro, né? Mas ele estava fazendo engenharia de alimentos por conta dessa empresa da minha mãe, de alimentos naturais, e o estágio dele, ele fez numa vinícola, e ele se apaixonou pelo trabalho. E era tudo que meu pai, diria, precisava de alguém, algum filho, alguém da família, que fosse uma faísca, uma fagulha para despertar esse sonho dele, né? Porque dentro de um projeto assim, para quem entende um pouquinho de vinho, é um projeto de muito investimento, de muito sacrifício para um retorno a médio e longo prazo. Então, essa reflexão, essa entrega no projeto é fundamental para o sucesso ou o fracasso dele. E certamente meus pais, vendo num dos filhos essa paixão e principalmente essa esperança, eu diria, imagino como pais, de ver o trabalho dentro da terra, da viticultura, sendo dado sequência, né, ao longo de mais uma geração, certamente encheu o coração deles de alegria e de vontade de empreender, né? Apesar de que, pela idade deles naquela época, eles não precisavam, eles estavam muito confortáveis com a vida, né? Enfim, que eles levavam, e é algo que eu admiro muito, né?
até hoje eles trabalham demais, assim, eu digo que até além da conta, né? Porque às vezes eles não têm o tempo de descanso, de lazer, mas faz parte da cultura deles, da forma deles verem o mundo. Mas o que acontece? Essa tradução do trabalho, das raízes, do trabalho com a viticultura, que faz parte da nossa história, eu diria assim, a história da família de gerações que sempre trabalhou com a terra, com a uva, desde os imigrantes italianos, né? Eu sou a 5ª geração desses imigrantes quando vieram para o Brasil, e a economia básica sempre girou em torno da uva, em torno do vinho. E eles, vendo essa sequência, certamente foi algo muito, muito importante para eles. E aí, na época, o Giovanni, que já há diversos anos é o enólogo que está à frente da vinícola, ele era iniciando a adolescência, né? Ele era um menino, mas até eu espero que algum dia ele possa fazer algum depoimento da trajetória dele, porque é muito curioso. Foi uma das pessoas que viveu, nasceu, cresceu em torno de toda essa atmosfera, né? Trabalhando muito, desde sempre, tanto é que até hoje ele é conhecido, né, ele faz um pouco de tudo, mas o foco dele é a enologia, é a produção, desde a parte da viticultura também. Ele dá um apoio muito grande ao Lídio, ele que faz todo esse gerenciamento também junto com o Lídio, que é o homem da terra, que está lá presente nos vinhedos diariamente. Mas ele era um menino. E aí foi o ponto onde eu entrei. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A boca ficando seca, né? Enfim, e aí onde eu entrei, para mim, na época, foi quase assim um assalto, um susto. Eu digo um assalto por conta dos meus sonhos. Eu cursava arquitetura e urbanismo na Faculdade Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? E estava prestes a... Na verdade, quando começou o projeto, eu estava no início da faculdade, ali nos primeiros anos. Mas quando nós lançamos os produtos, os primeiros vinhos, eu estava concluindo a faculdade. E no início eu participava, né? Porque eu nunca me imaginei trabalhando com vinho. Não era algo que eu pensava, não era algo que eu sonhava. O meu foco sempre foi mais nas artes, apesar de cursar arquitetura, né, e que é uma linha muito criativa e empreendedora também, mas que eu sempre me interessei também por esses temas de administração, gestão, business, mas também o meu coração, inclusive pelos meus hobbies, sempre foi escrever, foi dançar, né? Dançava balé, tocava piano, um pouco de música, e era muito em torno das artes. E eu participava mais como ouvinte, como dando palpites, algumas sugestões naqueles almoços e jantares de finais de semana. Quando eu voltava, eu retornava para casa no Vale dos Vinhedos. E também é importante comentar que naquela época também, uma das pessoas que comprou esse sonho foi a Mônica, que na época ela foi a enóloga, ela tinha formação técnica, ela também estava iniciando, e ela certamente foi uma oportunidade e um desafio para ela iniciar, né, e desbravar os seus dons ali no vinho, num projeto que também queria fazer algo muito diferenciado. Ela é muito competente, sempre foi muito também visionária, no sentido de fazer algo que fizesse diferença, e as coisas casaram muito bem, principalmente nesse primeiro início ali dessa trajetória da Lídio Carraro. E aí, comentando um pouquinho do papel de cada um, né, nesse primeiro estágio que a empresa nasceu, né, e a importância de apesar... talvez cada um teve seus motivos, mas houve uma unidade muito grande, né? Em foco, em fazer dar certo, porque tinham duas coisas que inspiraram muito o projeto,
né? E isso fazia sentido para todos nós. Até eu, que não era exatamente da área, mas como da família, e sempre tive uma formação de naquilo que eu fizesse o melhor, né? Então, muitos desses valores eu compactuava e mesmo indiretamente colaborava da forma que eu podia. Então, eu diria assim, o primeiro deles era que meu pai e minha mãe falavam, não, se é para fazer algo, e a gente tinha uma noção, não totalmente a clareza, né? Que depois foi nos assustando ao longo do caminho, mas o quanto iria exigir sacrifício, investimento para um retorno tão demorado, né? Mas assim, o fato, principalmente assim, a escolha que foi fundamental para o início do projeto era de fazer algo único, algo distinto. Era não produzir mais um vinho, né? Eu lembro que nas conversas ao redor da mesa eu ouvi assim dos meus pais que se era para fazer algo de que quando a gente crescesse, quando a gente olhasse para trás, a gente tivesse orgulho daquilo que a gente construiu, né? No sentido assim de fazer a diferença, de fazer algo dentro daquilo que a gente acreditava, não fazer por fazer, mais um produto. E isso foi fundamental, né? Eu diria que definiu totalmente o posicionamento, as diretrizes técnicas, toda a forma de trabalho, porque isso sempre apontou, na essência de tudo, a qualidade em primeiro lugar. E não apenas a qualidade, mas algo único, com uma identidade singular. E era isso que a gente tinha e queimava ali no coração desde o início, né? Como um desafio próprio. E o segundo ponto, o que originou, né, no decorrer dos anos, cada vez mais aperfeiçoando, é que meu pai dizia, eu quero um vinho puro, eu quero um vinho de verdade, na simplicidade dele, como viticultor. E por que ele falava isso? Nessa frustração que eu comentei antes, muitas vezes ele fazia, ele oferecia, vendia as melhores uvas e quando ele degustava o vinho, aquele vinho obviamente não era o vinho dele 100%, porque eram de outras empresas que ele comercializava a uva. E na época, hoje já o cenário é um pouco diferente, mas na época foi, só para contextualizar, foi um momento de abertura de mercado, na década de 90, não sei se vocês se lembram, onde começaram a entrar muitos produtos importados, né, no Brasil, entre eles vinhos. E, como qualquer segmento, produtos de muita qualidade e outros produtos não, né, nem tanto. Só que o mercado ele começou a ser invadido por vinhos, muitos desses vinhos totalmente uma característica estandartizada, com muita madeira, é a indústria do vinho mesmo, né? E vinhos que a gente brincava, o meu pai brincava, né? Que aquilo não era vinho de verdade, aquilo parecia chá de madeira, né? No seu jeito simples de falar, porque realmente era tão, como é que eu vou dizer, desequilibrado, que desqualificava totalmente o perfil, a identidade da uva, do próprio terroir, e tinha uma tendência, né? Foram anos assim com uma tendência muito forte aquele conceito de maquiar o vinho, né? E aí isso surgiu dali, essa vontade, esse desejo de não, se a gente fizer algo que seja um produto que revele, né, a essência do que ele é, da terra, da uva, né, do conceito de terroir. Então, isso é o que acabou gerando depois todas as diretrizes, o método, né, da filosofia purista e a metodologia de gestão, desde das pesquisas na viticultura até enfim, até a forma como a gente trabalha para entregar o vinho ao consumidor final. E aí foi um momento
importante, porque essa decisão definiu também os primeiros passos de investimentos muito pesados em pesquisa, em tecnologia, estudos de material genético, de clone, uma série de coisas para que a gente pudesse chegar então com coerência até o resultado final, né? E então uma das primeiras fases foi a reconversão dos nossos vinhedos no Vale dos Vinhedos, né? Eram vinhas de uma vida do meu pai e eu imagino para ele quanto foi dolorido ter cortado esses vinhedos antigos e ter acreditado nessa visão ali dos enólogos, de quem estava na área técnica, de que era necessário começar com o fundamento certo, né? Com o método certo desde a viticultura. Então, o que aconteceu? Foram investimentos pesados, sim, em pesquisa, em material genético, só que ali foi a forma correta, porque começou a nascer toda a fundamentação da nossa filosofia, né? Que nada mais é do que uma forma própria de conceber o vinho, né? De alguns detalhes que começam desde o estudo da vocação do solo, estudo do microclima, para entender a vocação do lugar, e a partir dali fazer as escolhas ideais desde a base, para que a gente pudesse lá na frente chegar ao resultado final, né? Não só isso, todos os manejos também que na época foram inovadores, eu diria, né, para o segmento, porque na nossa região, pelo menos no Vale dos Vinhedos, ali onde nós estávamos, o tradicional era trabalhar com latada, aquele sistema bem tradicional de vinhedos, e foi necessário, como eu disse, cortar e iniciar do zero, virar a página, né? E então foram as primeiras videiras conduzidas em espaldeira simples, foi até um escândalo, né? Porque de certa forma já havia uma evolução em algumas propriedades naquele sistema misto, né? Em Y que a gente chama, mas a espaldeira simples não. E aí quem era mais próximo da gente dizia: mas vocês estão loucos em fazer todo esse investimento, vocês não têm nem vinícola, nem marca, vocês não têm nada pronto e vocês estão fazendo isso, né? Para quê? Mas é porque nós sabíamos que somente iniciando com o fundamento certo nós poderíamos chegar no resultado almejado, né? Não existe mágica, milagre só Deus faz, a gente tem que fazer a nossa parte. Então nós levamos a sério desde o início do projeto para que tudo fizesse coerência, né? Até chegarmos então no resultado que nós queríamos tanto. E aí, só que no meio do caminho, como eram investimentos muito pesados, porque a gente começou o investimento em algo que ninguém via. Vocês imaginam que a gente começou todo esse trabalho em 98, para os primeiros vinhos serem lançados ao mercado em 2004. Então, foram anos muito difíceis, muito mesmo. E porque não se tinha capital de giro, não se tinha recurso, foi um momento dentro da família que muito delicado, muito complicado, muito sacrifício, muita dor, porque realmente os recursos começaram a sair, por mais que nós tivéssemos um plano de implantação, de gestão. No meio do caminho ali nós já havíamos adquirido uma área de terras em Encruzilhada do Sul, os nossos vinhedos principais, um pedacinho do céu, como meu pai se refere, né? Um lugar abençoado, de um microclima, uma terra fantástica, que já há muitos anos é a nossa principal área produtiva, né, de vinhedos. Mas, enfim, a gente estava no meio do caminho. E aí muita coisa começou a dar errado, até, obviamente, pelo tempo, né, de maturação do projeto, porque nós não queríamos fazer as coisas pela metade, fazer por fazer. Então, tudo tinha o tempo certo de cada coisa. Nós precisávamos respeitar o processo. Só que as nossas forças econômicas foram acabando. E aí que foi um momento, digamos, de desespero.
Eu entrei bem mais ou menos nessa época, né, onde a família, a única forma de sair disso realmente foi a união, a unidade da família. E como eu estou falando mais também da minha trajetória pessoal, eu vou focar muito dentro do meu testemunho ali. Então foi um momento que eu decidi, de certa forma, abandonar, deixar em segundo plano a arquitetura. Nos primeiros 2 anos eu tentei conciliar, mas depois acabou não dando certo. Então saí de Porto Alegre, onde já estava num escritório, com outros parceiros, para arquitetos, a minha vida, a minha carreira, né? E abri mão disso, voltei para casa dos meus pais, que não era algo que eu acho que nenhum adulto, quando tem os seus planos, seus projetos em andamento, não é uma coisa legal voltar de novo para casa dos seus pais, né? Parece que a gente está dando um passo atrás, é muito frustrante. Então, para mim, foi um momento assim que eu me senti abortando os meus sonhos, sabe? Toda aquela a minha gana, meus projetos, meu plano de vida. Eu já morava com que hoje é meu marido, né? Então, ou seja, muita coisa misturada de planos pessoais, de carreira. E eu decidi voltar para ajudar, porque realmente era uma situação, eu diria, desesperadora, de fundo de poço mesmo, onde assim, por milagre de Deus e por muito trabalho, muito suor, a gente poderia sair daquilo. Vocês imaginam uma empresa com um projeto grandioso, e naquela época o vinho já havia sido lançado em 2004, ele já havia ganho medalhas, ele foi eleito como o Merlot mais pontuado da safra 2002, né? Ele foi eleito como o primeiro vinho brasileiro para representar o país nos Duty Frees dos aeroportos internacionais, que foi uma vitrine para o mundo. Ou seja, muita coisa começou a acontecer, a abertura das exportações, um importador, eu lembro como se fosse hoje, da República Tcheca, numa visita na região, ele já trabalhava com vinhos brasileiros, nos descobriu e quis levar o vinho para a Europa. Ou seja, muita coisa boa também acontecendo, mas por dentro, só para quem vivia a realidade, para saber o quanto era dolorido, quanto sacrifício, quantas lágrimas, todos os dias, porque a gente não sabia se estaríamos em pé no dia de amanhã, né? Era assim, matar muitos leões todos os dias, sem ver muita luz, né? Aquela luz no final do túnel. Naquele momento a gente não conseguia enxergar. E o que nos deu forças, né, naquele momento, foi essa questão de unidade entre nós, essa união de família, com o mesmo alvo, de superar todos os obstáculos. A gente olhava para trás, não tinha mais como retroceder, a gente precisava avançar, sabe, aquela coisa assim que não dá mais para voltar atrás, né? Não havia como. A única forma era seguir em frente. Então a gente deu o nosso melhor, né? Aquilo que a gente tinha e aquilo que a gente não tinha. E isso fez toda a diferença. Mas certamente porque fazia sentido para todos nós, né? E aí eu queria até compartilhar uma palavra que está em Isaías 55, 8, 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes a gente, sem entender, em situações desesperadoras na nossa vida, a gente precisa ter o foco certo, ter o olhar certo para aquele que tem o plano, o futuro, a provisão nas suas mãos, que é o nosso Deus vivo, o nosso Criador. E eu gostaria muito de fazer o convite de você, na próxima live, estar ouvindo também, porque eu vou falar de como o próximo capítulo, eu diria assim, dessa história, de como
eu encontrei o propósito dentro de todo esse contexto tumultuado, esse turbilhão de desafios, enfim, como eu consegui descobrir o propósito da vinícola, desse projeto lindo ter nascido, e nisso, eu descobri o meu propósito de vida, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria provocar um pouquinho você, né? Para pensar justamente nos teus sonhos, né? Você tem sonhado com algo? Quais projetos ou planos que queimam no seu coração? Pense um pouquinho, reflita um pouquinho nisso. E quais sonhos você deixou para trás? E pense o porquê você desistiu deles. Será que não é hora de olhá-los de novo e fazer uma revisão? Quais desses sonhos ainda faz sentido para você? Porque tem sonhos realmente que são pontuais e passou o tempo, ok, já foram. Não tem mais sentido, né, dentro do contexto da tua vida. Porém, tem alguns sonhos que nos perseguem. E eu diria que alguns sonhos têm a ver com o nosso cumprimento de propósito de vida. Então, eu queria dar essa oportunidade de instigar você a olhar para o teu coração, para os teus sonhos, quais deles que faz sentido e que ainda queima no teu coração. E quem sabe você escolha um deles, o que faz mais sentido, e comece a traçar uma rota. Essa rota, ela não é fixa, né? Porque as coisas mudam, a gente pode fazer as intervenções ao longo do caminho. Porém, é importante sempre iniciar com um plano. Então, quem sabe você coloque no papel alguns passos e comece hoje, se movimentando, para que você chegue cada vez mais perto, mais próximo para a realização desse sonho. Esse é um pouquinho desse desafio que eu gostaria de compartilhar hoje, né? E só comentar de novo uma frase inspiradora que eu postei, né, ontem, que é do Steve Jobs, né, que é um grande exemplo ali de um homem que conseguiu transformar seus sonhos em realidade. E o mais importante são aqueles sonhos que vão transformar a vida de outras pessoas. Esses são os sonhos que vale a pena serem vividos. Esses são os sonhos que não importa tempo bom ou mal, o quanto você vai precisar suar, derramar lágrimas, dar todo o seu esforço. Mas se esses sonhos têm a ver com mudança, transformação de vida para outras pessoas, para a gente tornar esse mundo melhor, eu te digo, acredite, continue acreditando e saia do lugar. Faça tudo o que for possível para tirar esses sonhos do papel. Não amanhã, comece agora, porque eu por muito tempo enterrei muitos dos meus sonhos, muitos dos meus projetos, por não acreditar em mim, por tantas dúvidas, por tantos medos, por achar que eu não teria a provisão ou a capacitação. Mas para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, a gente precisa dar o primeiro passo. E a provisão e a orientação daquilo que precisa ser feito vai vir na sequência, né? E a outra palavra que eu queria deixar para finalizar essa conversa está em Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, acredite no Senhor, em primeiro lugar. Porque se esse sonho, como eu disse, ele tem a ver com mudança, transformação de vida de outras pessoas além da tua, provavelmente esse sonho está alinhado ao coração de Deus. E Ele vai dar todas as ferramentas, todo o suprimento necessário que você precisa no tempo certo, para que esse sonho possa se tornar realidade e com ele abençoar muitas pessoas.
Então, minha mensagem é essa hoje, e acredite nos seus sonhos e faça eles acontecer. Um grande abraço, um excelente dia a todos. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live e daqui a pouquinho ou durante o dia eu vou passar o link para quem não conseguiu acompanhar. E espero vocês na próxima para a gente continuar essa jornada. Um grande abraço. Até mais. Bom dia.